Minha gente, boa noite. Uma vez mais, estamos aqui, eu e Leonardo Moller e o nosso querido volta, né? Pedro cantando pra gente. Ô Pedro, essa era aquela do Milton Nascimento que você comentou? Eu não conhecia, lindíssima essa música. Bank, né? Você disse? Muito muito linda mesmo. Pois é. Eu tô rindo aqui, o pessoal inclusive estava elogiando aqui no chat, estava dando uma olhada, gente de todo canto, né, Portugal, Brasil inteiro dizendo, Rondonópolis. Eu morri de rir, passou, já não sei mais quem falou, que disse, como é que é? Boa noite, irmãos ETs. ETs, né? Quer dizer, bom, ETs significa espíritos humor, estranhos. Né? Espíritos estranhos. Não, como é que dizia o Ângelo Inácio, adorava esse ciclo para dizer... Espírito turbulento. Espírito turbulento, exatamente. Né? A gente hoje, novamente, com o Leonardo aqui, né? Porque a semana passada foi o Marcos Leão. Aí vocês notam como eu estou mais comportado na presença do Léo, né, gente? Subverteram até o cenário, gente. Vocês viram? Botando aquelas banquetas, né? Pois é, eu falei assim, na última hora, aproveita que o Léo não está e vamos mudar tudo. A equipe, uma coisa eu soube, que a equipe de produção comentou comigo, que foi na última hora. Isso 2 minutos antes, alguma coisa assim. Mas... Aí eu fiquei lá de casa, olha, mas não estava a altura de vocês dois, estava diferente, sabia? Sim. Aí eu fiquei lá de casa, Lu, como é que pode? O Robson tá mais alto do que o Marcos, esse negócio não tá legal. Aí a Lu falou, mas Léo, você conhece o Robson Pinheiro? Mudou 1 minuto antes da live começar, não deu tempo de ajustar. Olha, os bastidores, gente. Eu sabia que não podia mudar hoje, então eu falei assim, vamos experimentar, porque a minha esperança era de você ver depois, e aí ele falou assim, olha que ótimo, podemos fazer assim agora, né? Mas... Eu falar assim, que ótimo, muito não difícil, é muito comum. Mas ó, o pessoal convive que eu me comportei, não xinguei ninguém, não falei nada demais, só dancei, sambei. Só dançou, exatamente. Tentei sambar a música, gente, nem sei que música que eles cantaram, a música espiritual. A minha fama já não é boa, e ainda você fala que no fim eu boto um cabresto em você, o negócio fica duro, né? Já pensou? Não, se deixar, gente, eu planto bananeira aqui, tá? Então, assim... E também, se deixar também, eu termino a live em 30 minutos e tá ótimo demais. Igual o livro, eu acho que o livro devia ter 3 páginas. E tá bom, já um resumo a pessoa já sabe, né? Então, o Leonardo, o pessoal fala assim, por que o Leonardo às vezes interrompe? Não, mas ele me estimula a falar, né? Eu começo às vezes muito... ontem você viu que eu não estava tão passando bem, daí a pouco eu saí elétrico daqui, né? Então... É até engraçado você falar hoje que a gente vai conversar sobre trilogia O Reino das Sombras. Sim. Que, né, essa altura aqui é a soma da lombada de todos os livros. Que se você, com essa contribuição anímica, deseja que o Ângelo escrevesse em 3 páginas, por um lado ainda bem, porque senão talvez se você gostasse de coisa grande... Os 3 volumes, né, ocupassem ainda uma área bem maior. Olha que eu tô, desta vez eu estou contendo o Ângelo na escrita do livro, porque se deixar vai sair só desse jeito. Aí eu falei assim, tem misericórdia da minha alma, Ângelo. Da sua alma. Porque... e uma das coisas mais engraçadas que tem com relação a essa trilogia O Reino das Sombras, assim, esses fatos completamente imprevistos, não sei se vocês já se deram conta, quem já leu, o livro A Marca da Besta, justamente esse que tem besta no nome, a última página numerada, há coisas depois, com referências bibliográficas e coisas assim, mas a última página numerada, ou seja, a última numeração de página que aparece no livro, impressa, é 666. Mesmo? Já teve leitor escrevendo para nós na Casa dos Espíritos perguntando se era proposital. Gente, eu nunca tinha notado isso. O livro acho que tem, sei lá, porque é sempre múltiplo de 16, né, os números de páginas de livro, então eu não me lembro, 680 e qualquer coisa, mas a última numerada é 666, muito engraçado. Os Senhores da Escuridão, eu lembro que tem 704 páginas, se não me engano. Ele é maior, São livros, né, para 3 páginas, né, Robson? Falta um bocadinho de edição, né? Aí nem eu consigo com a minha chatice, né? Eu lembro muito do Alex, que às vezes ele fala uma coisa assim, muito rápido, eu peguei e falei assim, você quis dizer isso, isso. É isso aí mesmo. Resumei isso aí mesmo, não precisa explicar. Eu com a Ângela sou assim, Ângela, é isso mesmo, eu já entendi, tá bom. Não gasta tempo escrevendo, não. Ou seja,
Você está querendo dizer que o Alex é o namorado. Você vira para ele Vou tentar e tenta explicar. checar se E ele disse... fala comigo o que eu falo com você. É esse mesmo, já está entendido. Lei de causa e efeito, gente. Não espera mais Isso a encarnação. É vingança divina. Né? A encarnação sucessiva de jeito nenhum. Aliás, mais, dia eu quero dar um estudo sobre vingança divina, né? Eu falei com o Alex o dia que eu vi ele e falei assim: esse cara é a vingança de Deus na minha vida. No bom sentido, né? Mas assim. Brincando, lei de causa e efeito. É, mesmo. de causa e efeito mesmo. O Robson falou ontem, né? Mencionou rapidamente ontem. O que aconteceu ontem, a gente tinha inclusive divulgado uma aula gratuita que iria ao vivo às 20 horas, né, horário de Brasília, e no fim fomos cercados aqui de problemas técnicos, até brincamos, porque o título da aula era Sombra Nossa de Cada Dia, né? E aí a gente brincou que foi a sombra total se abateu aqui, né? Sim. Porque a gente já conversando sobre a trilogia O Reino das Sombras, e nós tivemos... Interessante, o Robson na primeira metade, porque aí, né, mesmo não sendo ao vivo, a gente fez o conteúdo gravado e ele já está disponível, já foi publicado para todo mundo que se inscreveu, mas não é aqui no YouTube, não é, né, tampouco no Insta, né, o pessoal lá do IGTV, o exemplo, o pessoal que está lá do Insta nos acompanhando, mas é, na verdade, na plataforma do Guardiões da Humanidade, né? Então, basta você acessar lá a plataforma e se inscrever se quiser ver. E foi muito legal, né, Robson? Porque a gente fez um bate-papo falando um pouco dos bastidores, das histórias que o Robson passou, algumas, né? E Ângelo depois ficou coladinho no seu cangote, embora não tenha incorporado, mas... Mais na garganta que o cangote, né? E na segunda metade dessa aula, nós tivemos o Espírito Calunga, por meio do médium Marcos Leão, falando também sobre essas coisas. Eu pude entrevistar os dois, foi bem gostoso, né? E é um conteúdo que está lá, se você quiser acompanhar. Não é aqui no canal do YouTube de Robson Pinheiro, mas na plataforma do Guardiões da Humanidade você se inscreve. Você ficou de me dizer, Lu, como é que a pessoa... tem um link direto, uma coisa assim, depois... guardiõesdahumanidade.org/cursos. /cursos, né? Então, se guardiõesdahumanidade.org tem a guia cursos lá. E hoje é sobre isso, né? 29ª live. O Mike brincou se a gente vai semana que vem cantar parabéns para a 30ª live. E eu queria fazer um desfile a semana que vem. Ah, pois é. Está devendo. Na 30ª live tem que mudar. Aí vai ser estilo um programa mesmo. Tem que mudar sempre, né? É incrível. Tem que... Não deve. Eu estou avisando. Estou avisando uma semana antes. A gente... É a ideia, vamos ver. É a ideia? É a ideia. Só registrar aqui que é incomum, né? Mas a presença do Mauá, que está aqui conosco, né? E junto com a turma que eu não conheço. Então, também não adianta falar quem é, que eles sempre falam pessoas que não... Né? Mas especialmente ele, porque não é comum estar no momento de live, né? Está bem intenso mesmo. O Mauá é o espírito que a gente conhece da história como... Ele, embora tenha sido visconde de Mauá, é mais conhecido como Barão de Mauá, né? Um empresário do Império e tal. É um homem admirável da história do Brasil, né? A gente, infelizmente, sabe pouco desses homens da nossa história. E ele, como espírito, participa mais intensamente da série A Política das Sombras, né? Exato. Porque, claro, uma pessoa envolvida, né? Sempre teve muito, assim... perto do poder, né, enquanto vivo e evidentemente interessado pelos rumos da história brasileira. Então ele aparece bastante nos livros do Partido como personagem, o golpe e também a quadrilha, né? Eu não sei que referência é essa, eu não conheço a história, mas ele está falando aqui que ele está com com 9 representantes dos pracinhas. Gente, Robson, que pracinhas? Quem são eles? E é um nome que ganharam os brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Tá. Era mais fácil ele falar isso, né? Pela sua tese, ele usou uma palavra em vez de 6 que eu tive que usar para explicar, né? Então, na sua tese ele... Tá bom. Não, mas sempre são referidos assim, olha só, que interessante. E por quê? Você podia... Quem sabe... ele disse que está falando que vai fazer excursões periódicas aqui, porque ele pretende nos convencer
dar a palavra a ele futuramente para ele falar alguma coisa para as pessoas aqui. Bom, a mim não precisa convencer, eu acho que ele já falou nas reuniões de colegiado. Então, incorporado? Eu salvo engano. E também em carta consoladora. Eu tenho uma mensagem gravada que alguém gravou. Sônia, olha. Em carta consoladora, ao final das cartas. Se refere aqui o pessoal que está aqui na plateia conosco, não sei se já filmaram, já mostraram, cartas consoladoras na clínica. Olha só, que interessante. Eu acho que pessoalmente nunca presenciei uma comunicação através de você na psicofonia dele. Pois é. Que interessante. Falando sobre empreender na dificuldade. Deve ter sido o tema da mensagem do Mauá? É possível que seja isso? Exatamente. Pois. Eles estão apontando ali. Sobre empreender na dificuldade. Olha que interessante. Foi em carta consoladora aqui na clínica, o Mike falou. Porque acho que foi feito uma carta aqui na clínica. E aí a quarentena se instaurou, não foi isso? Exato, logo depois? Pois bem, olha só. Que interessante. Mas isso. Bom. Interessante para os pracinhas, então. Um pessoal que... Eu falei de pessoas que a gente mal conhece da nossa história, mas você não gente que a gente tem que homenagear da nossa história. Ele pegou e fez assim, antes de você explicar, né? Eu pensei outra coisa totalmente diferente. Bom. Eu não entendo, gente. Eu não sabia desse nome. Mas é melhor não falar. Bom, mas os espíritos já me conhecem, gente. Eles sabem que eu sou. É melhor... Né? Não, mas a gente mesmo... De qualquer forma, a gente sabe pouco da história brasileira, mas a gente sabe menos ainda das figuras admiráveis, né? Parece que há um gosto de se falar só do lado porque tem tanto podre, que não é admirável que a gente, é tão raro ter alguém. Mas tem um bocadinho de passagens ou de pessoas assim, realmente. O José Bonifácio, que também participa da equipe, desses livros citados por mim, né? José do Patrocínio, são pessoas de uma... Pois é. Mas é bom também saber que essa turma está, de alguma maneira... presente no trabalho, isso é gostoso, você dá também dá uma responsabilidade, que eu não posso ficar tão à vontade assim, na presença de algumas pessoas assim, né? Fico com vergonha de... É mais ou menos o que eu sinto na presença do Zé Arthur, né? Quando eu percebo o Zé Arthur e José, eu fico todo sem graça, me poda, Não, eles não me podam, não, eu que me contenho, né? Então, é bom que eles não venham sempre aqui. Bom, pessoal, nosso tema hoje é o Reino das Sombras e os seus mistérios, né? A gente está fazendo assim uma espécie de homenagem ou passagem pelos livros, né? Pela obra psicografada por Robson Pinheiro, a obra dos Espíritos, né? Através dele, porque acho que a gente começou a fazer isso com a série Crônicas da Terra, não foi? Sim. E lá pela live de número 24, coisa que se pareça. Começamos a falar a respeito. Porque até então a gente não tinha se dedicado muito a isso, né? A gente começou por ocasião do início dessas quarentenas, né? Quando a eclosão da pandemia e os temas foram vindo. E a gente, de repente, são 45 livros, afinal de contas, né? Que os Espíritos têm trazido. É uma obra de relevo e a gente falou, vamos conversar um pouco, né? E essa trilogia está prestes a completar 15 anos, na verdade, de existência, né? 217 mil exemplares, é um marco na psicografia de Robson, assim, é uma mudança no estilo de psicografia. A gente falou um pouco disso, né, nessa aula gratuita que eu fiz referência, que eu repito, você pode ir lá na plataforma pode assistir, guardiõesdahumanidade.org/cursos, você pode se inscrever gratuitamente. Se inscrever quer dizer apenas deixar o seu e-mail e acessar essa aula né, na plataforma. E tem muita história interessante e muito conteúdo que a gente vai se debruçar ainda por muito tempo nessa. E aliás, assim, ontem, quando fomos gravar, a gente veio à tona tanta coisa assim interessante a respeito da trilogia, e que foi bom que o Ângelo estava muito, muito próximo. E aí eu achei interessante a interação com ele na hora, né? Bem intensa, mas
a visão que o Ângelo tem a respeito do livro que ele mesmo ditou. Foi bem interessante, porque a gente não para pensar, né? Você falou do Ângelo, sabe o que ontem foi dito pelo Espírito Calunga, por meio do Marcos, e a gente teve uma primeira metade, para quem não assistiu ainda essa aula, com o Robson aqui, aí ele se retirou do estúdio e Marcos sentou aqui mesmo nessa poltrona, e então tivemos a segunda parte. E aí você foi para casa, né? Você não estava se sentindo bem e tudo mais. Sabe o que o Espírito Calunga falou? Que ele disse que não conhece o Ângelo Inácio. Olha só. Eu achei isso assim, é meio sui generis até para nós, mas é interessante demais ele ter dito, né? Então lá pelas tantas ele falou assim, o senhor Ângelo Inácio e tal, se referindo assim com aquela distinção de quem não tem nenhuma intimidade. São coisas entre os espíritos que a gente nem se dá conta de que existam, né? E me pareceu tão interessante, não sei se você chegou a ver isso. Estou perguntando aqui a Luciana da nossa equipe técnica, o pessoal lá do IGTV, ela que está fazendo. Igual tem muitos espíritos que falam assim, eu nunca vi o José Kleber. Isso eu já vi espíritos. Vários espíritos falaram assim, eu nunca vi o José Kleber. No início eu ficava pensando, não, mas lógico, questão de frequência de vibração, né? Embora o espírito esteja orientando os trabalhos, mas nem faço ideia do número de espíritos que compõem a equipe, né? Não, mas então, eu lembro de um dado, que você também há de se lembrar, evidentemente, que certa altura, na casa de Everildo Batista, né, que é a instituição fundada por Robson em 92, a Casa Espírita, que é a primeira das instituições da Unispíritos, que agrupa todas elas hoje, já há muitos anos, essa conversa eu me lembro assim, eu diria que lá pelos idos de 2005, por aí, foi dito que diretamente envolvida no trabalho havia 3 falanges, querendo dizer, né, segundo o termo histórico reservado a essa palavra, 12 mil espíritos cada falange. O que queria dizer 36 mil espíritos diretamente envolvidos no trabalho. Eu lembro dos espíritos comentarem isso. Acho que naquelas nossas reuniões de psicografia. Que conversava com ele. Então eu estou enganado, é ainda anterior a essa data, porque essa reunião a gente fez muito antes de lançar o Gestação da Terra, não foi? Foi antes de lançar o Gestação. Então deve ter sido ainda na década anterior, né? Ainda no século XX. Exato. E os espíritos disseram isso, 36 mil espíritos, aí a gente se imaginar, né, que não conhece o Pois é, o comandante, né? Temos que pensar nisso mesmo, nessa quantidade de espíritos, porque imaginemos, Kardec fala em obras póstumas, ele cita um fato que é interessante, Kardec é muito otimista, eu gosto muito de ler algumas coisas dele, pelo otimismo dele, que é extraordinário, né? Quando ele fala que para cada obsessor que nós temos no mínimo 15 espíritos, né, do bem, aí então você imagina, se a gente multiplicar isso tudo pelas pessoas, sem contar os espíritos que trabalham, né, de apoio para visitar os lares, para colher os dados das pessoas, para buscar os parentes desencarnados e tudo mais. Aí você vai dizer, poxa vida... numa reunião como de evocação, né, que é o nosso jeito de fazer desobsessão, a gente, né, despacha equipes para lá, aqui, invadir essa base, essa outra base, né, os boiadeiros, isso, aquilo, quantos espíritos tem que ter? Isso é uma hora de prática por semana, imagina o restante do tempo todo. Porque na verdade a gente fica em 1 hora, no máximo 2, mas o trabalho todinho é executado do outro lado. Nós fazemos finalmente, talvez uma contribuição assim, de menos de 10% em todo o processo, né? E aí dá para se ver como os trabalhos, né? Não estou falando, não é só da casa de Everildo Batista, não é só de nós aqui, mas todo o trabalho que é do bem, que é um trabalho sério, que vai avante, eu falo vai avante porque tem aqueles trabalhos grupos que fundam, afundam, funda outro, afunda de novo, torna a fundar, mas aqueles que têm história, né, histórico. Então, todos eles têm grupos imensos de espíritos trabalhando, né? Isso sem contar se a gente for pensar somente nos guardiões, né? Assim, as diversas especialidades de guardiões, que é algo assim... É verdade, até eu acho que se a gente, por onde quer que a gente pare para analisar esse aspecto,
é de se imaginar, por mais, como você disse, que a gente realce, por exemplo, até a literatura espírita realce mais a obsessão, né, do que os espíritos da luz, mas essa verdade que você falou de Kardec precisa ser fato. Eu sempre penso quando eu olho assim, como o brasileiro, na média, dirige. Ah, sim. A maior prova das Na verdade, dos guardiões, né? há menos acidentes do que seria de se esperar, não é? Se a gente considerar rigorosamente, né, a conduta ao volante, assim, motociclistas, então agora nessa época de pandemia, os entregadores, assim, na cidade, maravilha, que a gente pode contar com isso, né? Mas assim, parece que eles não obedecem mais semáforo, assim, virou um negócio meio sem lei, assim, a contramão para todo lado. E quando a gente vê isso, que a gente fala, existe guardião. Tem que existir, porque já tem muito acidente, né, no Brasil, mas pela conduta, acho que deveria ser mais, né? É uma loucura. E aí a gente vê isso, a propósito disso que nós estamos falando, e a gente até ontem falamos algo no que nós gravamos ontem, no tema que gravamos, o tanto de guardiões, de espíritos, de equipes que trabalham nas regiões mais obscuras do mundo astral, justamente para até, nem sempre para convencer ou converter esses espíritos, mas sobretudo para nos preservar deles, porque se nós pensarmos que temos 75% aproximadamente dos habitantes da Terra entre encarnados e desencarnados, voltado ao mal, voltado à ignorância, né, das leis divinas, se não fossem os espíritos, os guardiões e seus parceiros, ai da humanidade, da civilização. Porque imagina se... No fundo, assim, você está dizendo, a gente se queixa muito, mas a gente não enxerga realmente, quando para pensar, esse dado que você falou, é claro, né? 75%, imagina. A vasta maioria, 3/4. 3/4. É muita gente. Se você pensar no número de habitantes do plano extrafísico, a maior parte nem sabe que desencarnou, vai e vem, reencarna e desencarna sem saber o que está ocorrendo com eles. Se não fosse a atuação dos guardiões, e Ângelo fala isso muito eu acho que talvez um dos aspectos que Ângelo mostra para a gente nos livros dele é o zelo que os guardiões têm pela humanidade. Até mesmo naqueles momentos que a gente vê uma batalha intensa, né, dos espíritos das trevas, para querer interferir em algumas coisas, os guardiões vão assim com tudo. Nós vamos ver isso no livro Os Imortais, por exemplo, né, que os guardiões vão com espada na mão mesmo e combatem em cima ali de uma cidade na Rússia, né, de São Petersburgo, que passa... onde ocorreu a reunião do G20, se não me engano. Altura, né? E naquele momento você vê uma verdadeira guerra no plano astral, e se não fossem os guardiões... Ou era o G7? Já não me lembro se era o G7 ou o G20. Né? E se não fosse a interferência deles para conter os abusos dessa turma do mal, destruiria completamente as obras da civilização e as conquistas nossas. E de maneira que a gente pode até entender que as coisas que nos deixam apavorados, que nos chocam, quando a mídia fala alguma coisa e divulga, está certo que a mídia também, ela, de alguma maneira, ela valoriza a coisa tudo quanto é coisa escandalosa. Vive de cliques, assim, né? Mas diante disso aí, você pode pensar assim... E se não fossem os guardiões? O que chega para nós, por mais chocante que seja, é algo filtrado, muito pouco, foi filtrado. Por mais que os eventos sociais, políticos e toda a ordem chegue a comover as pessoas, isso foi uma parte muito singela daquilo que é a realidade, porque os guardiões interferem o tempo inteiro naquilo que eles podem. Eles não podem tudo, né? Principalmente quando as coisas dependem de nós, quando nós que deveríamos nos posicionar, né? E aí eles respeitam isso, mas tirando isso aí, as coisas que ocorrem conosco, você citou a questão dos acidentes de carro. Hoje eu vi os absurdos, teve um momento que eu encostei o carro ao chegar aqui próximo do bairro
Santa Inês e fiz uma oração assim, de gratidão, porque eu sobrevivi da minha casa até aqui, porque eu tive 5 interferências assim, violentas assim, que eu vi no trânsito, que eu falei assim, meu Deus, me dá equilíbrio aqui. Sério? Eu achei que... Nesse trajeto que não é tão longo, que é 20 minutos, né? Só você ter noção, só dentro do túnel foram 2. O cara resolveu simplesmente sair da extrema direita e fazer isso aqui para a extrema esquerda. O outro carro saiu girando assim. Sério? Lá dentro. E foi parando um atrás do outro assim. E aí um só que chegou a encostar. Eu fechei o olho assim, não consegui parar a tempo. Aí eu falei assim, nossa, mãe. O cara atrás de mim saiu do carro para tentar xingar o outro, e o outro ficou fora. Eu falei, olha, o desastre de um acidente dentro do túnel, esse foi só um deles, assim. Eu peguei e falei assim, gente, foi em questão de minutos. Você atravessou Belo Horizonte, não tem túneis, né? Tem um túnel. Né? Vergonhoso, né? Tem tanta montanha, só temos um túnel aqui. É mesmo? Você conhece outro além daquele, Alagoinha? Eu só conheço para baixo. Eu não, estou tentando pensar aqui. Mas eu acho que você tem razão, mas estou tentando pensar. Na vertical tem 200, mas na horizontal só um. É verdade, né? Incrível. Então é muito louco. Eu falei assim, gente, tem que ter guardião aqui, policiando isso aqui, porque senão não tinha como. E aí a gente vê o tanto, quando lemos o livro da trilogia, e muita gente fala assim, por que fala de trevas, de sombras? Não, é mostrando que os guardiões estão ali trabalhando, tem equipes inteiras trabalhando ali, porque aí de nós, se essa turma não tivesse ali. Eu me lembro muito Teresa de Calcutá, né, que dizia que se um dia eu for chamada de santa, que eu seja chamada de santa da escuridão. E ela fala assim, deixe o céu para os santos, para os papas, para os cardeais. Isso ela disse como encarnada ainda, como encarnada, né? Repetiu como eu espírito. quero estar na escuridão, onde tem os filhos de Deus que estão em pranto e precisando de ajuda, né? Aí você imagina assim, ai de nós se não fosse a abnegação, que muitas vezes a gente nem concorda, e não concordamos, claro, a gente está aqui no plano físico, nós não temos, eu costumo dizer que se juntar toda a revelação espiritual, incluindo Chico Xavier, incluindo Divaldo, incluindo esses grandes missionários, nós não temos hoje 20% da realidade espiritual ainda. Com certeza. Não chegou para nós ainda nem 20% do que é a realidade espiritual. E a gente já fica extasiado diante disso, né? E essa turma abnegada aí de espíritos que se anulam, né? Muitas vezes se anulam mesmo para ter um espírito. Agora eu estou psicografando um livro e um guardião que faz um papel de agente duplo, ele cita que faz 200 anos, 217 anos, ele dá um número assim, em que ele não sai das trevas, que ele não vai no plano superior nem para respirar, porque vai surgindo tanta coisa na Terra, tanta coisa, e ele fala assim, eu não tenho coragem de ceder meu lugar para um espírito que tem menos experiência, porque pode ser que ele deixe passar coisa, então eu prefiro ficar aqui e sair daqui só quando eu for encarnar. Aí ele falou assim, porque enquanto eu puder eu vou ficar aqui trabalhando. Eu falei assim, eu não vou soltar isso aqui para eu me retemperar, eu retempero aqui no meio dessas coisas. Eu falei assim, nossa, mas 217 anos, meu filho, eu ficaria 17 minutos aí, né? Mas assim, a gente não consegue ver. E ele fala, e ele é bem claro, eu estou aqui, ele está ligado ao pessoal lá da Ásia, né? Sem citar nomes diretos, ele falou assim, a situação aqui é mais caótica do que vocês jamais podiam imaginar no plano astral. Mas nem o país você não... China. Bom. Ele falou assim, é muito mais caótico do que vocês podem imaginar no plano astral. Ele falou assim, o umbral descrito no livro Nosso Lar seria o céu. Paraíso, né? É o céu comparado com o que eles enfrentam lá. Ele falou assim, como que eu vou falar assim, eu vou me retemperar se tem trabalho direto aqui? Aí eu falei assim, gente, tem um outro guardião que fala que tem 40 anos. Ontem, eu esqueci não sei se eu falei ou não, eu não me lembro, tá? Me corrija aqui, porque eu estava tão envolvido com o Ângelo. O seu Sete Encruzilhadas falando ontem
que... Durante aquela aula gratuita que a gente mencionou há pouco, né? Eu não sei se eu falei isso. Falei do seu Acho set? que não. Nossa, eu juro que eu tinha falado isso. Vamos ver, mas ele falando, não me recordo. ele citou aqui perto do Ângelo, assim, que ele está muito feliz que ele está sendo admitido para o colegiado de guardiões superiores. Não chegou. E aí ele está programado para 2060 ele ingressar na escola de guardiões superiores, e aí ele vai ficar por 60 anos a 70 estudando, para aí depois ele poder ser admitido. Então ele está muito eufórico, ele está muito perto, e aí eu vou ficar, isso é uma honra para mim, eu já estou contando as horas, mas daqui a pouco em 2060, ele vai passar para estudar no colegiado invisível, e vai ficar 70 anos estudando para ser admitido como guardião superior. E ele falou assim, está muito próximo, graças a Deus. Né? Falou assim, agora eu vou poder servir melhor, eu vou estudar melhor, vou aprofundar mais e vou servir melhor. E aí eu falei assim, gente, olha só, a gente faz plano, a gente desiste de estudo, quando fala, vamos entrar no colegiado para estudar. Aí a gente está desistindo da coisa fácil, né? Aí ele já está planejando para 2060 ele começar. Não, mas me fez lembrar uma... O que é aquilo? Uma crônica que o Rubem Alves tem, agora, pena que eu não vou lembrar a segunda imagem, porque ele fala de jacarandá e uma outra árvore que ele usa como metáfora, assim, que eu vou dizer bananeira, mas não é isso, assim, só para dizer que é uma coisa que nasce rápido, assim. E aí ele faz a comparação de do que gasta tempo e maturação e uma coisa que nasce rápido, assim, e dá frutos ligeiros. É uma crônica tão bonita e é um pouco isso. Teve assim, uma vez que o Arthur fez uma comparação dessa comigo, quando eu estava no grupo espírita da Caridade, lá em Patinga, que a tia Linda exigia a gente estudar demais. Ou seja, aos seus 18, 19 anos. Lá pelos 19, 20 anos de idade, eu me lembro que a tia Linda, eu fiquei muita raiva, porque eu queria pegar emprestado uns livros. Eu disse, não, os livros emprestados são para os frequentadores. Quem é médium, quem é trabalhador, tem que comprar o seu próprio livro. Eita, e a gente tinha que levar, eu lembro, a gente levava 8, 9 livros para todas as reuniões de estudo. Aí as aulas que tinha. E tinha que ler, a gente estudava a cada 3 meses, a gente esgotava um livro. Tinha que esgotar e passava por uma sabatina, umas coisas assim. Aí eu me lembro que teve determinado momento que eu fiquei revoltado, porque não tem muito tempo estudando, e já estou estudando aqui. Aí o Arthur falou assim, olha, você pode escolher, tem muita coisa boa que necessariamente não precisa gastar tempo. Você pode escolher ser um carvalho ou um pé de abóbora. O carvalho demora 400 anos para chegar à fase adulta. Né? O pé de abóbora demora 3 meses. Você escolhe o que você quer ser. A depender, então você não precisa estudar tanto. Eu fiquei quieto, com raiva ainda, mas assim, já que visa algo que eu nem sabia na época o que seria, né? Mas lógico que hoje eu dou graças a Deus por aquele período todo, né? Porque isso me garantiu uma sustentação de conhecimento e que hoje, graças a Deus, isso segura essas referências todas que a gente perdeu, né? Estudar os clássicos da espiritualidade. Né? Não, sabatina, você poder averiguar, medir o conhecimento, isso é hoje quase uma coisa criminosa, né? Parece, não, que cada um traz o seu saber. E hoje em dia tem aquela coisa, aquele mimimi espiritólico e esquizotérico, que se você chegar e chamar a atenção de alguém na casa espírita, a pessoa entra numa crise existencial muito grande. Ai, me chamou a atenção, que falta de amor e de caridade. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no Grupo Espírita de Caridade, eu saí atrasado da Uzi Minas, e houve alguma coisa lá que eu sujei muito de graxa, e passei em casa, correndo mesmo, para limpar a graxa e chegar no centro. E estava todo mundo reunido lá, e aí eu falei assim, tia Linda, eu ia falar, ela falou assim, cale-se, cale-se. E continuou falando como se nada tivesse, aquele gelei, num troço, e no final, quando a tarefa terminou, aí ela pegou, e na frente de todo mundo, ela falou assim, se você chegou atrasado, é o problema seu e não da equipe aqui. Então, como obrigação, você tem que entrar em silêncio, participar da tarefa
Porque você não precisa justificar comigo, eu não sou dona do trabalho, dona é Jesus. Então levanta o pensamento e fala com ele. Agora, quando você quer justificar aqui, você me atrapalha e atrapalha os outros que estão antes de você. Né? O atraso, então mais cale-se, entra no trabalho e faça o que você pode fazer. E a justificativa é na sua oração, porque eu não quero saber o seu motivo. Aquela dureza assim, vai assim, puta merda. Mas isso gerou aquilo que você fala de mim, né? Da extrema pontualidade. Eu tive nesse período assim. Então eu tenho que chegar sempre meia hora antes e não de jeito nenhum. Assim, se você chegar na hora, para mim já está atrasado. Mas isso foi uma lição que foi uma das coisas mais benéficas da minha vida, foi isso, né? E hoje você falar qualquer coisa e você fala assim, poxa vida, chamar a atenção de alguém, falar alguma coisa, o pessoal fica todo mundo melindrado, tocado, falta de caridade. Essa firmeza também com relação a parâmetros claros, assim, né? É esperado de você. Não, e o que eu fiz assim, eu abri um grupo de oração, eu te falei, né? Pela internet, com o pessoal do colegiado. E aí eu marquei o horário, 21h30. Tá. Aí eu esperei 2 minutos e desliguei. Não permiti mais ninguém entrar. Daí a pouco meu celular estava chovendo de gente. Ah, mas eu... Pum, na hora. Nada. Não foi 21h30? Eu ainda fui caridoso esperar 2 minutos, que normalmente eu não espero. E não entra mesmo. Aí daqui a pouco eu pensei, você fez isso comigo, eu saí do trabalho, eu falei assim, foda-se. O seu trabalho é problema seu. Não é meu, não. Nós marcamos horário com os espíritos. Desculpa, o espírito não vai ficar esperando 200 pessoas, cada um no seu horário, sair do seu trabalho e se ajeitar para começar a prece. Não. Se vai começar às 21h30, significa que para harmonizar você tem que chegar 21h15 ali na sala. Uhum. Mas isso eu aprendi tudo... Foi lá nesse período... porque era agora que eu esqueci de esclarecer o pessoal, porque era uma oração por Zoom ou coisa assim. Por Zoom, Então você está falando de chegar na sala virtual da reunião, né? Exato. Exatamente. Aí a pessoa falou assim, ainda uma pessoa falou assim, você não foi muito duro? Não, eu só fui Robson Pinheiro. Os guardiões fazem isso comigo. Eu só estou passando, mas é a regra, desculpa. Se você for ser permissivo... No pouco vai ser permissivo no muito, não dá. É verdade. Para ser condescendente com isso, nem comigo mesmo. Então é melhor falar assim, bom, hoje não dá, tchau, não dá. E ficar sem culpa, né? Não deu para mim, não deu, a próxima semana eu vou e participo. Robson Pinheiro, já avançamos a nosso horário da prece assim um bocado e a gente quer então convidar o pessoal lá do IGTV para vir aqui para o YouTube, canal de Robson Pinheiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, é a hora certa. E vir aqui fazer oração conosco. A gente continua no YouTube até geralmente 9 horas, né? Quando e aí está com você, a nossa oração. Né? Quando está comigo, porque senão você abrevia um pouquinho. Às 8 termina comigo sozinho. Não, mas eu já falei mais 45, coisa assim, a semana passada. E aliás, foi salvo pelo gongo, né? Porque a hora que eu terminei, caiu tudo. O computador parou de funcionar. O computador reiniciou, sei lá, travou, coisa que se pareça. Foi exatamente na hora. Olha, então vamos à nossa oração. O Pedro vai cantar para a gente, tocar o seu violão e a gente vai então preparar o clima para a oração que o senhor fará. Já foi sabido. De uma oração em forma de canção. Nós queremos nos unir em oração ao teu coração generoso e através de ti, Senhor, comungar com as forças soberanas da vida. E em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, e com autoridade concedida pelos guardiões superiores, nós evocamos neste momento a força do sol, da lua, das estrelas e do firmamento, a força da terra, a força das águas, dos oceanos, dos mares, dos rios, dos olhos d'água, das cachoeiras, a força das chuvas, das tempestades, dos raios, relâmpagos e trovões, a força das pedreiras, a força das campinas, das matas virgens, das matas frias e profundas, a força do sol, a força das estrelas, a força do firmamento. E neste momento queremos, Senhor, colocar nas mãos dos guardiões superiores
toda esta energia, todo esse vento solar, esse fogo divino, a fim de que eles possam administrar esta energia nos lares de cada um que está neste momento conectado conosco, com as suas famílias, com aqueles seres mais próximos de cada um. E neste momento, Senhor, não podemos nos furtar de pensar em Ti, de relembrar aqueles dias antigos da Judéia, da Galileia, de Cafarnaum, de Betânia, aquele tempo em que o Senhor pisava com os teus pés as areias do deserto ou as terras férteis, as margens do Tiberíades. Nós, Senhor, nos lembramos de Ti em oração. E em oração relembramos quando o Senhor caminhava sobre as águas de braços abertos, nos convidando para nos jogarmos, nos abandonarmos aos Teus braços. E assim, Senhor, da mesma forma que um filho espera a sua mãe querida, da mesma forma que a praia espera as ondas do mar, da mesma forma que as nuvens aguardam pelo vento, nós estamos aqui, Senhor, te aguardando. Nós estamos neste momento te esperando e nós queremos nos jogar em teus braços e, como os teus discípulos de mais de 2000 anos, te pedir: fica esta noite conosco, Senhor, fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Amanhã será o lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheio a qualquer vontade, há de imperar. Fantástica a música, Nossa, né? Amanhã, do Guilherme Arantes, né? E a anterior, Pedro, fala aí pra nós qual foi? A anterior se chama Leve e Suave, é do Lenine. É uma É do música Lenine. nova. Ele lançou acho que em janeiro desse ano. É bem recente. Bem recente. Olha, eu nunca reconheceria, não me parecia o estilo dele de jeito nenhum. Você falou da música e eu não atinei de perguntar quem é. Eu conheci agora também, tem 2 semanas, um pouquinho mais. Compositor, produtor de mão cheia. Eu só consigo cantar uma música depois de 10 anos. Eu estou tentando aprender. Ô, gente, esse é o Pedro conosco. Pedro, você tem um site, uma meio que possa o pessoal entrar em contato, rede social, sei lá? Tem um Instagram que é Pedro Pedrosa Músico. Tudo junto? Tudo junto. Pedro Pedrosa, músico. Pedro Pedrosa Seu nome Músico. é Pedro Pedrosa mesmo? Pedro Pedrosa. Ah, gente, que Eu ótimo. achava que era brincadeira, assim, que fizeram com o seu nome. Então, muita gente me chama de Pedrosa, assim, na brincadeira, depois que descobre que é... Que é mesmo. São os Pedrosa lá de Itabirito. Né? O pessoal de Itabirito. Então, Pedro Pedrosa Músico é o quê? Insta? Instagram. Aham. E no Facebook é Pedro Pedrosa de Mello. Ou é o inverso, tá? Mas, Bom, acho essa também. é a prova cabal de que ele é músico. Porque o dia que houver um músico que sabe dizer certinho assim, né, Pedro? É isso aí. Eu não sei até hoje como é meu Facebook, que aliás não entra pelo menos há uns 5 anos nele, né? Mas você, o muito mais grave é o Insta, que você maneja quase que diariamente e você não sabe dizer o nickname do Jamé, o apelido, como é que chama aquilo? O YouTube eu sei de qual. Ah, é? Ah, bom.
Então diga. Pedro Musarte, tudo junto também. Musarte, Musarte. como música, né? Música e Abreviado. arte, Musarte. Musarte, Ok, tá bem. Que bom. Obrigado, Pedro. Muito fantástico isso aí. O Pedro ainda vai tocar mais pra gente no final, na hora dos comandos, da nossa limpeza, que a gente vai ter, como de costume, a doação de energia. Mas agora nós vamos conversar, né, sobre o Reino das Sombras e seus mistérios, que é o nosso tema, né? Oficialmente a gente começa naquela introdução e se anima, né, Robson? Mas veja o seguinte. É porque o Mauad falou comigo, é o nome que eu entendi, que também está aqui com ele o Tiberíade, ou Tiberíades, eu não conheço esse espírito também. Mas ele disse que muita gente na internet conhece. Vai conhecer? Eu também nunca ouvi falar dele, não. Não bate nenhum sino aqui. Ele falou que muita Como é que é exatamente? Tiberíades. Quase como o... Tiberíades, né? O lago. Uhum. O mar, né? O nome me lembra como se fosse um espírito de procedência africana ou alguma coisa assim. Me lembra algo assim. Bom, se alguém está aí no chat, de repente conhece, esclarecer a gente aprendendo sempre, né? Vamos lá, né? Reza a máxima que o maior triunfo do diabo é convencer as massas de que ele não existe. Quer seja chamado de dragão, de Satanás, quer seja de a besta, o símbolo que arquiteta e personifica o próprio mal sofreu um golpe importante com a publicação de 3 livros que desvendam a estrutura de poder das trevas de forma jamais vista até então. O espírito Ângelo Inácio, por meio da psicografia de Robson Pinheiro, disseca a hierarquia e a organização das castas sombrias, apresentando desde os principados e as potestades mencionados pelos apóstolos, até a milícia dos magos negros, passando pelos chefes de legião e pelos espectros, servos primeiros dos dragões que ocupam o cume da pirâmide sinistra. Esse é um pouquinho do que a trilogia O Reino das Sombras se propõe a fazer. E, Robson, você sabia que o Ângelo, antes de escrever Legião, ambicionava uma obra dessa envergadura, assim, de 3 volumes, e que ele ia abranger tudo isso? Não sabia. Ele te deu a notícia de que ele escreveu Legião só quando você estava acamado da cirurgia mal sucedida lá em 2006? Sim, na verdade, quando ele me propôs, ele nem falou que seria uma trilogia e nem falou o conteúdo para mim. Então ele só falou assim: eu vou distrair o seu cérebro para você não sentir dor, não perceber a dor. Eu não vou eliminar a dor, mas distrair o seu cérebro da dor. Enquanto isso, eu te levo para as regiões onde se passa a história que eu vou psicografar. E, foi a primeira notícia que você teve do livro nessa ocasião? Nessa ocasião, eu não sabia que... É bem típico dos espíritos, né? Eu tive uma presença muito forte que foi do Jamar. Não sei se você se lembra, quando nós fomos em Ilhabela fazer um trabalho lá em Ilhabela, nós ficamos hospedados na casa de uma pessoa lá, que nos recebeu. Fomos fazer um trabalho num centro espírita lá em Ilhabela. Na primeira noite lá, o Jamar falou comigo que eu devia me preparar, mas que eu ia ficar em silêncio, porque estavam grandes acontecimentos por vir e eu seria envolvido no enredo desses acontecimentos. E eu fiquei calado e não entendi absolutamente nada, né? E aí, depois que Ângelo escreveu e eu passei aquele processo de saúde... Isso foi em 2005, então, por aí? 4 para 5. A gente foi ao litoral de São Paulo, né? Mas eu não recordo o ano. E aí, depois daquele período que eu fiquei de cama 9 meses, né? Que ocorreu também a psicografia do Legião, coincidentemente nesse período, aí que eu fui pensar, poxa, os acontecimentos que ele estava dizendo eram da minha enfermidade. Mas ele não citou o livro. Né? O Ângelo que foi escrevendo, e aí deu a entender, quando terminou o Legião, deu a entender que teria outro livro. Também eu não achei jamais que fosse uma trilogia, e muito menos que fosse um livro tão grande assim. Porque eu acho que também é uma estratégia do Ângelo. Se ele falasse antes, eu não teria aceitado. Evidentemente. De jeito nenhum. Evidente. Eu ia falar a mesma coisa que eu falei com os Arthur na época, com o Giuseppe, na época do Medicina da Alma, né? Que eu estava saindo do coma, vamos escrever. Eu falei, você está ficando doido.
eu estou saindo do hospital de um coma de 19 dias, você quer escrever, é de esperar que o mentor chega para você e passa a mão, fala, coitadinho, vai descansar, recuperar. E aí eu lembro que o Arthur virou para mim e falou assim, peraí, eu falei assim, eu estou quase morto, Arthur. Ele falou assim, mas você está quase morto, está melhor do que eu já estou 100% morto e estou trabalhando. Há 1000 anos. Tem 1000 anos que eu estou morto, você está quase, então você pode trabalhar. Então eu fiquei assim, eu não quero, talvez uma estratégia do Ângelo mesmo, de não falar comigo. É como ocorreu naquela ocasião, que ele psicografou o livro Tambores de Angola, foi exatamente... Sim, foi esse caso que você contou. Esse caso, um dia depois. Aí, né? Um dia depois você achou que era o Arthur que ia tomar a pena, exato, né? Porque na ocasião eu não vi o Ângelo, momento nenhum, nem enquanto ele psicografava. Então, mas assim, lógico, eu devo muito ao Ângelo, porque você se recorda, você estava bem próximo de mim e hoje em dia eu falo próximo de mim porque... Não do Tambores de Angola, na época do Legião, do Legião, né? Eu e Leonardo fomos namorados por 20 anos, né? E aí, como Jesus manda amar o próximo, né? Aí apareceu o Alex, que é o próximo. Nossa, ainda bem que veio uma informação relevante aqui o pessoal mandou, olha só. Eles conseguiram. Não, termina aí, perdão, não queria te interromper, mas é que eu fiquei animado. Bem na hora que você estava fazendo a piada, eu quebrei o clima da... Amar o próximo. Então. Amar o próximo, aí surgiu o Alex, que era o próximo, né? E aí, o Léo, ele acompanhou esse período, o Léo e Marcos e vários amigos, que ele ia todos os dias fazer o curativo na minha cirurgia, né? E é o cirurgia que eu fiz, que eu conto a história mais detalhada, né? Está à disposição de vocês, nós gravamos ontem, né? Então, nesse período, eu devo muito ao Ângelo, porque realmente a dor era intensa, era constante, e o medicamento os medicamentos que passavam não conseguiam abrandar a dor. E Ângelo, ao me desdobrar, ele me mostrava as coisas, e enquanto ele psicografava. Quando eu voltava para o corpo, eu voltava com a lembrança daquilo, só que profundamente impressionado. Aquilo, assim, eu via as situações, eu ficava muito, muito impressionado com aquilo. E nesse estado de ficar impressionado, eu não dava atenção para a dor. Ela não diminuía, mas minha mente estava 100% tomada das imagens que eu via fora do corpo. Concentrado em outra coisa, né? E eu acho que até meio assombrado, porque eu presenciei coisas que não estão no livro, né, com todos os detalhes, né? Então, situações que... Essa é uma das questões quando a gente está editando, eu estou preparando o texto e te incomoda e te perturba, que eu te questiono e você diz, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei assim, tá bom, só que isso não está no texto, isso só está na sua lembrança. E aí você... Eu fico pé da vida. Eu falo, então me fala. O que é ótimo quando dá essas perguntas, que eu brinco que certas passagens dos livros são como se fosse um hiperlink, assim, que você clica e tem mais um monte de coisas que se revela por vezes nessas horas. E aí eu consigo introduzir no texto, né? É muito bom esse trabalho de preparação de texto. E eu me emociono muito, desculpem por isso, mas eu costumo dizer que o câncer que eu tive em 2011 foi fichinha perto daquele momento que eu passei. Pois é. O câncer foi algo muito grave, simples, né, de passar diante daquilo tudo, né? Que a gente passou. Eu falo que a gente, porque todo mundo foi envolvido. Sônia Diniz que está aqui, ela teve um papel muito forte naqueles momentos. Teve vários fatores, já que você entrou, assim, a questão financeira, você, como terapeuta, você teve que parar o seu trabalho, e aí, né, havia toda essa preocupação, a incerteza de quanto tempo seria, né? O fato de que a cirurgia no períneo não é suturada, então tinha que tratar aquilo, é um lugar, assim... A dignidade humana vai pelo ralo nessa hora, né? Há doenças que têm esse poder e a questão de você ficar inteiramente dependente dos outros. Inteiramente dependente. Até para tomar um banho. Você lembra, Robson, que nós tivemos que comprar àquela altura uma... Como é que chama isso? Poltrona do papai, acho que se chama. Não sei se é assim conhecido no Brasil inteiro. Como é que são essas poltronas que reclinam, né? E meio que você fica quase deitado, assim. E você odiou a poltrona, lembra? Sim, você não gostava da cor, você não gostava de nada, mas ao mesmo tempo
você precisava de algo daquele jeito. Não, é um negócio cômico, né? Mas já pensou, você comprar um troço para sua casa de que você não gosta, é uma coisa muito ruim, né? Mas a situação exigia, né? Mas São coisas mínimas, assim, que vão... Ou eu, por exemplo, dirigindo, nos momentos que você já estava melhor, Só que eu ia em cima de uma boia, você lembra, Sônia? Uma boia, porque eu não podia sentar direto, sentava o tempo inteiro numa boia, e o Léo a 140 por hora. Aí até um exagero, aqui, assim, mas o que eu lembro... Você enxergava de um olho só na época? Não, ainda enxerga. E o único olho, você queria olhar pra gente. Não, mas pelo amor de Deus, que era o olho esquerdo, ele dirigindo. Não, mas a coisa olha mais pra rua. Mesmo. Eu não consigo dirigir, conversando sem olhar no olho seu. Eu falei assim, mas e a rua a gente vai bater? Pai João tá falando, vem meu filho, tá lá no poste esperando a gente. E aí, você, pelo amor de Deus. E aquilo doía, dava fincada. Aí eu falei assim, Léo, eu estou recém-operado. Aí ele, eu tinha esquecido o pão. Não, o pior, eu lembro do local onde você morava, um bairro na Zona Oeste de BH, chamado Minas Brasil, e dali a gente saía e pegava uma via aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem umas coisas que são únicas, assim, tem determinadas vias que tem uns 6 nomes ao longo da via, aí todo mundo se refere a ela por um nome que não está em placa nenhuma, que se chama Via Expressa, e ninguém usa o nome que está nas placas, que é Via Leste-Oeste. Mas as pessoas daqui se entendem. Assim, você está num momento, ela se chama Tereza Cristina, e de repente, se você quiser continuar a Tereza Cristina, você tem que fazer uma conversão num semáforo. Porque se você permanecer na mesma via, você muda de via sem saber. É uma cena. E a gente saía por essa via, eu pegava a marginal dela num trecho e tinha uma emenda de um elevado, com um viaduto com concreto. E ali o carro pulava todas as vezes. E todas as vezes eu pulava e depois do pulo, desculpa, esqueci. Mas já... E no outro dia a mesma coisa. Meses eu não aprendi. Então você falou que demora, como é que é? 10 anos para aprender uma música? Eu o ano inteiro não aprendi. Aquele determinada falha que tinha ali, eu passava toda vez com velocidade, como você mesmo falou. Oh, meu Deus, morro. Mas assim... É bem interessante essa experiência, mas a gente deve muito ao Ângelo, demais, que me distraiu a atenção. Mas a gente vai voltar no tema do livro, eu só quero comentar que o pessoal nos ajudou aí, o espírito citado por Robson, né? Que o Mauá mencionou, é Tibirias. Tibirias. E ele se manifestava por meio do Gaspareto, né? Luiz Antônio Gaspareto. E aí tem um textinho que está lá no site do Gaspareto, gaspareto.com.br, que diz: preto não tão velho é responsável pela segurança e proteção dos filhos à luz. Perito como guardião a lidar com as trevas, sabe como ninguém lidar com essas delicadas questões. Né? Ou seja, tem bem a ver mesmo com o trabalho que o Mauá... É isso. Pois é. E olha só, Robson, o Mauá também é gaúcho. Está em vermelho, o pessoal botou em minha homenagem. Vê? Nascido em Arroio Grande. Ou seja, gente, vocês veem que não sou eu. São os fatos que simplesmente assomam me mostra um a médium realidade. No Rio Grande do Sul que ele manifesta. Mas não precisa, né? Diante de tantas personalidades. Ele foi achar em Minas Gerais, São Paulo. Exatamente. Em Ataleia, né? Quase na Bahia, né? Oh, meu Deus, está lá vermelhinho, Rio Grande do Sul. E eu nem... A Carimbe... eu não sabia mesmo que ela era gaúcha. Tá ali dando risadas, né? Mas que ela tá na live, como nós sempre. A gente é muito bairrista lá no Sul, assim, brinca, né? Mas olha só, então uma das coisas interessantes, a propósito daquele textinho que eu comecei a ler aqui, da trilogia O Reino das Sombras, é essa ideia de que obsessão não é só o espírito chegar perto e começar a ficar pensando mal de você, tentando te enfiar coisa na cabeça, influenciar, mas que é uma caricatura um pouco, né, Robson, do plano astral, como se no plano extrafísico as coisas estivessem mais atrasadas do que aqui. Mas esse capítulo todo, né, que a apometria já vinha desvendando no campo teórico, né, e prático também, eu quero dizer, mas com a ótica da dimensão física, dos aparelhos, implantes de aparelhos parasitas, emprego de tecnologia, né, de técnica científica, de magia negra, de campos de força, de conhecimentos de iniciados que estão há milênios sem reencarnar e que ficaram décadas e décadas
quando encarnados há muitíssimo tempo, né? Especializando-se em conhecimentos assim, e há quem diga ainda até hoje que isso não existe, né? Esses dias eu reli o capítulo 4 do Legião, e o Pai João explicando tantas coisas dizia, e ainda é de se imaginar que tem pessoas que lidam com as questões espirituais e afirma que magia negra é uma espécie de superstição e tudo mais, ou confunde magia negra com feitiçaria, não é? Confunde muito. E reduzindo, achando que magia negra é aquele feitiço na encruzilhada, aquele ebó, aquela coisa assim. E outra coisa também que não aborda-se no movimento espírita, desde o início me vem essa ideia que tem no Legião, que normalmente se atribui ao espírito do mal a ação de influenciar o homem num processo obsessivo. Mas o Legião levanta um caso totalmente diferente, em que um encarnado procura as trevas desdobrado e propõe fazer um pacto com as trevas para ele ser reconhecido. Né? Para ele ter projeção, fama na área de atuação dele. Exato. Ele propõe, ele se oferece como cobaia. Ele se oferece, né, para os filhos das trevas e então inverte a situação. Não é o espírito das trevas que vai atormentar o cara que vai até os espíritos, procura eles desdobrados e se oferece como cobaia, tanto que ele estava lá na cidadela que o Pai João, o Raul, Hermina foram. Também nesse mesmo capítulo 4 que eu citei. Então ele estava num quarto à parte ali, e ligado coisas assim nas veias dele, na garganta, na cabeça, no plexo solar, na parte evidentemente genital, ele estava lá, você quer dizer desdobrado, né? Desdobrado, e sugando a energia dele direto, ele estava doando de boa vontade, sabendo, e é tanto assim... Uau. Eu não sei se você se lembra. Detalhes, A gente não pode comentar os detalhes, né? Não sei se você se lembra, quando nós lançamos o Legião, essa pessoa teve lá na Sociedade Espírita, pegou o livro e falou assim, isso aqui é a minha história, sou eu que fiz isso. Ele em vigília, ele se lembrava. E falou assim, esse aqui é um caso meu aqui, ó. É o meu caso. Anjo está falando de mim. Eu lembro disso. Você sabe disso, Rafa? Não sei. É lógico que eu fiquei quieto, né? Porque aquele negócio de não dar asa para o mal, né? Já era grave demais, imagina vindo de quem veio. Mas, então, o Ângelo Inácio, ele traz um outro tipo de processo obsessivo ali, que normalmente não é considerado no meio espírita, né? O meio espiritualista, em que a própria pessoa faz o pacto com o mal, né? Em troca de projeção na sociedade ou no meio onde ele transita, né? E isso é muito interessante também. E aí também entra dentro da coisa da trilogia, mais especialmente no Legião, o que ocorre ali naquele momento em que não há interferência do mentor da pessoa, que respeita a pessoa, porque ela é uma pessoa consciente, ela saiu do corpo, procurou, e no corpo físico ela lembra que fez isso. Sabe? Então é algo que não é uma pessoa que estava assim, sem saber. Não, ela tinha conhecimento da gravidade. E a coisa era tão grave, poderia chegar numa situação tão grave, que Pai João entra no lugar e arranca aquela pessoa de lá contra a vontade dela. Liberta contra a vontade dela. Além do que entra Raul e Hermina e fala assim, vamos explodir esse lugar, arrancar essa pessoa aqui, explodir. E arrancaram a pessoa de lá e puseram bombas mentais, que aí a hora que a pessoa voltasse para o corpo, as bombas serão detonadas. E aí destruiu toda aquela artimanha. Então a pessoa ficou meio atordoada, meio sem saber o que fazer, porque a ligação foi cortada. Por um mérito de alguém que certamente interveio em benefício dessa... Mas eu não creio que foi por causa da pessoa. Pai João interferiu em nome das outras pessoas que iriam entrar em contato com ela. Dos desdobramentos o que isso ia chegar. Feito por ela. Em que isso ia chegar. Então, em nome das pessoas que poderiam ser afetadas, Pai João chegou e deu a ordem, vamos arrebentar com o local, explodir tudo isso aqui. Você vê que coisa. Então, a gente vê a ação dos espíritos nem sempre te liberta de uma coisa por amor a você, não. É para evitar o estrago que você pode causar com isso. Claro. Porque o estrago, considerando quem foi, o estrago ia ser algo, né? Só Deus sabe como seria, né?
E eu lembro que até recentemente tem 1 ano e pouco, essa pessoa chegou e falou comigo assim, encontrei muito rapidamente no shopping, depois de anos e anos, ela falou comigo assim, nós dois tomamos caminhos muito diferentes, né? Eu peguei e falei assim, não, eu não tomei o caminho, eu já estava nele. Eu falei assim, então eu peguei um caminho bem diferente, com objetivos diferentes e instrumentos diferentes. Eu assim, como dizia Herodes, né? Tu o disseste. Né? Então, tu o disseste. Não, Jesus falou para Herodes, isso, né? Tu o disseste, eu não acrescentei nada. Aquela história dele ter dito, você é rei dos judeus? Então, você quem disse. Você quem disse. Então, eu falei para a pessoa, tu o disseste, eu não falei nada, é você que disse que pegou um caminho diferente, instrumento diferente, objetivo diferente. Tranquilo. Aí eu lembro que eu entrei para dentro do banheiro do shopping e fui fazer oração, Senhor, me preserva. Se vai preservar outra pessoa, é problema seu, mas eu peço que me preserve, pelo amor de Deus. Mas aí entra em cena um processo obsessivo, às avessas, né, que o Legião traz. E aí depois a gente vê que a pessoa entra no processo de auto-obsessão, que é a paranoia, a perseguição por uma ideia única, exclusiva, de atingir aquele objetivo de todo jeito. E aí, né, tem os desdobramentos diferentes que ocorrem a partir de então. E a gente não imaginava, por exemplo, talvez a gente estudasse os livros, no máximo, de André Luiz, falando em processos obsessivos, mas não na dimensão que os livros da trilogia trazem para a gente, né? Principalmente, eu não me lembro, sinceramente, eu não lembro se isso está escrito. Agora eu estou confuso. Eu lembro da cena, ou se eu presenciei desdobrado a cena, né, em que houve um ataque de um grupo de vampiros que ia atacar a determinada cidadela, algum lugar lá. E neste momento, um dos estudantes, né, para guardiões, ele vai e requer do plano superior, queremos urgente uma intervenção sua. Comitiva. Vocês precisam intervir, porque um grupo de vampiros manipulado pelos magos negros iam invadir determinada situação. Ele falou assim, no plano físico ou no plano astral? No plano astral. Estou tentando lembrar dessa passagem, mas eu acho que ela está escrita assim. Exige que vocês façam alguma coisa. E nisso, a Hermina, junto com outros amigos dela, buscam os parentes antigos daqueles espíritos e na medida que os espíritos vão chegando, esses parentes desencarnados, eles vão descendo e transformando o corpo espiritual deles em forma de crianças. Meninos de 1, 2, 3 anos de idade, e vai aquele enxame de crianças no meio dos vampiros, levando uma rosa na mão, entregando cada um uma rosa para eles assim. E aí a hora que entrega as rosas, com toda a energia que estava em cima, aí a aparência espiritual dos vampiros vai transformando, eles vão caindo no chão assim, e as criancinhas tomando... Porque o único jeito... Mas então, peraí, eram parentes dos que seriam alvo dos vampiros ou dos próprios espíritos... Dos próprios espíritos. Dos próprios também, vampiros. Tinha de ambos os lados. Ah, que interessante. E aí, interessante que vence essa turma toda... eu lembro até que na hora que a gente estava... como falar isso? Na hora da cena que o Ângelo me desdobrou para ele escrever, é melhor dizer assim, tinha uma música de fundo que ela falava assim, da boca dos meninos e daqueles... Como é que é? Da boca dos meninos e daqueles que ainda mamam, é que Deus tirou a verdadeira fortaleza. Tinha uma música que, no fundo, tocando alguma coisa assim. Porque o único jeito que tinha de vencer essa equipe eram na forma de crianças, né? Porque eles pararam todos e não conseguiram avançar aquilo ali. Aí entra outro elemento, eu estou dizendo isso porque entra um elemento diferente na trilogia. Formas totalmente diferentes de abordar espíritos das trevas
que não é a doutrinação. Sim. Então, e ao mesmo tempo que você encontra guardiões que pegam nos seus instrumentos de trabalho em forma de espadas, que na verdade eram um instrumento de tecnologia, que eles conseguiam fazer um salto dimensional, abrir um buraco de verme e lançar aquela turma para outro lugar. Quando for necessário, eles usam isso. Mas outro momento, eles usam de uma maneira mais singela, mais caso, que ninguém imagina, e reverte toda uma situação de um projeto de poder bem desumano mesmo, né? E aí a gente vê, poxa, a gente estava habituado à ideia de que a obsessão só se resolvia mediante o espírito das trevas incorporado no médium e um doutrinador. Ou seja, é persuasão. É isso que é uma pretensão, né? Você vai demover sujeitos de uma convicção milenar, muitas das vezes. É lógico, assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No limite, de algum jeito, claro que isso é possível, é evidente, não estou dizendo que não seja, mas apostar nessa como a principal, você demove alguém de uma vingança pessoal que tem, não é isso? A qual ele está empenhado por alguns poucos anos, mas um sujeito desse devotado à maldade... E aí você começa serviço de uma política, a pensar... Desculpa, mas esse mesmo que você mencionou, encarnado, Pai João não foi lá persuadi-lo. Não. Né? Decretou que ia libertá-lo daquela situação contra a vontade dele, envolveu os médios, botou as bombas mentais, como você relatou, e não é isso? E a pessoa que continuasse o caminho que quisesse, mas pelo menos, mas não foi lá persuadir, no mínimo, iria adiar por muito tempo o desastre que isso poderia causar, né? Então, é bem interessante a metodologia dos espíritos ao abordar os diversos tipos de obsessão. E isso também nos faz a pensar muito, vez ou outra eu falo com as pessoas isso em palestras, que muita gente fala assim, eu estou com um mago negro que está me perseguindo. Tem um mago negro, principalmente mulheres adoram isso, falam que o mago negro está obsidiando o marido, porque o marido não quer fazer a vontade dela, ela inventa que o mago negro está obsidiando o marido. Isso é muito comum. Né? Eu peguei e falei, gente, vocês não têm noção o que é um ataque de mago negro. Tem noção. E quando eu faço palestra, eu falo mesmo de obsessão complexa, até para ter um obsessor dessa estirpe, você tem que ter merecimento, não é qualquer um que tem, não. Por que o merecimento? Você tem que estar fazendo alguma coisa de muito importante para a humanidade para despertar a atenção desse tipo de espírito e ele começar a te perseguir. Não é qualquer um que tem mérito. Ele perca seu tempo. Ele não vai perder tempo com essas pessoas assim. No máximo, ele pode usar como cobaia aqui e ali, mas a pessoa não tem importância nenhuma para ele interferir. Então, tem um estudo que eu dou, que eu falo, o título do estudo é Como Destruir Sua Vida e Jogar a Culpa no Obsessor. É o nome do estudo. Porque muita gente é especialista em se autodestruir, em tomar decisões equivocadas, desgraçadas para a vida dele e culpar o obsessor depois, porque geralmente a pessoa não assume a responsabilidade para o próprio erro. Fala, é mago negro, mas gente, um ataque de mago negro não é isso que você está acostumado a ver por aí, não. É algo assim para... E de estratégia, de elaboração, de uma sofisticação. É de uma sofisticação, de uma inteligência, né? De tal maneira que os espíritos falam que a magia negra é a pior forma de obsessão que eles conhecem. Né? E o livro Legião, né, Senhores e Marca da Besta, nem tanto nessa área, mas na outra área, vem trazer justamente essas estratégias de guerra mesmo, utilizadas pelos obsessores, mas também mostrar a nós o perfil estrategista de certos grupos de guardiões que se especializaram. Surgem ali os Guardiões da Noite, que são especialistas naquela época. Vatabi coordenava os Guardiões da Noite, né? E são especialistas em lidar com magos negros. Porque acho que naquela época Jamá, não? Não, Jamá já era guardião superior e o Vatabi coordenava. É verdade. Quando o Jamá saiu da Terra, o Vatabi foi chamado a ocupar o lugar dele. Né? Então, se para enfrentar um tipo de espírito como esse, você precisa, não é qualquer guardião que enfrenta. Não, você falou mais cedo da formação que o seu 7
a que o seu 7 vai se submeter para ser capacitado para essa tarefa. Então, 70 anos de magia. Que magia negra não é algo... Mago negro, aliás, não é um tipo de espírito que vai se ocupar com as pessoas para destruir seu casamento, sua vida. Que é isso? Isso você mesmo faz, eles vão ocupar com aquilo que você é especialista. Tá? É muito especialista. Eu gosto muito do livro Corpo Fechado, de uma cena que tem com o Pai João de Aruanda, e uma vez eu tive isso no meu consultório, eu fiz a mesma coisa que o Pai João faz, em que a mulher queria descobrir a bruxa, a feiticeira, a macumbeira, no dizer dela, que estava destruindo o casamento dela. O Pai João vendo o olho da pessoa e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar, você quer ver, não quer? Então vai aparecer diante de você a imagem, quero saber se você está preparada. Tá. Aí girou a pessoa, andou para um canto para o outro, e chegou diante do espelho e tirou as vendas dos olhos. Você está a feiticeira que está destruindo seu casamento. Porque as pessoas são experts em autodestruição e especialistas de mais alta categoria em transferir responsabilidade para o obsessor. Então a gente faz escolhas daninhas, desastrosas, e a gente tem atitudes lamentáveis, mas nós não admitimos isso. A culpa sempre é do outro, né? Sempre do outro. Então, ao estudar sobre os magos negros, e depois Pai João descreve tão bem no livro dele, Magos Negros, né? Tem um livro de Pai João com em que ele fala das diversas formas de magia, de enfrentamento da magia. A gente colocou o subtítulo Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita, sobre a Ótica que realmente resume o conteúdo do livro. Então, aí você nota que a magia é algo um pouco diferente do que o povo, um tanto quanto diferente do que o pessoal fala por aí, né? A trilogia veio lançar esse olhar, porque, conforme eu dizia ontem também, nós estávamos habituados a um estilo de reunião mediúnica e também a uma estratégia de abordagem das obsessões, que o movimento espírita teve isso a partir dos anos 40 com Chico Xavier, e ficamos paralisados naquela única maneira de abordagem, que era a doutrinação. Robson, né? Agora você me fez lembrar, eu acho que seria tão interessante se você contasse aquele caso do espírito lá na primeira casa que você fundou em Belo Horizonte. Sim. Eu sei, sem falar o nome da casa, né? E por dos envolvidos, né? Tentei ser, mas você sabe bem qual. Sei qual. Porque é um caso que ilustra exatamente o que você está dizendo. Bastante, né? Nós estávamos numa tarde em que tinha... o pessoal fazia sopa pela manhã na casa espírita e já aproveitávamos à tarde, ocorria evangelização infantil. Então, ia vários jovens da casa espírita, mas os dirigentes, e cada um, era um lugar pequenininho ainda, né? Hoje é uma mega instituição, e cada um ligado na sua atividade para lá. De repente, chega na casa espírita, batendo forte no portão, abriu-se, tinha uma criança toda amarrada mesmo com corda, os pais desesperados, um grupo de pessoas juntos e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, e a mulher falou que ela já tinha levado em vários, inclusive ela era da Igreja Quadrangular. A mãe, né? A mãe. Uhum. E aí ela pegou e falou assim, Igreja do Evangelho Quadrangular. E ela falou assim, desculpa, mas uma mãe no desespero procura qualquer coisa. Porque eu já tentei de tudo e ninguém consegue expulsar o demônio dessa criança, que devia ser uma criança de mais ou menos 10 anos de idade. E aí chegou lá, o pessoal, não, mas não pode amarrar a criança, não pode amarrar. A mãe falou assim, não desamarra, você não sabe como é que nós conseguimos fazer. Eu lembro você relatando que alguém disse... Em centro espírita, criança não entra amarrada. Não entra amarrada. Assim, aquela batendo no peito, aquela alta virtude. A mãe falou assim, então me ouça antes de você desamarrar, não faça isso, eu estou aqui por desespero. Para eu procurar um centro espírita, é desespero. Uma pessoa da Igreja Quadrangular. Da Igreja Quadrangular, né? É porque não resolveu mesmo nos lugares. Aí levaram a criança, tem uma salinha pequenininha que tinha uma sala de passe que cabia no máximo 5 pessoas. Era uma casa alugada e nessa casa tinha uma sala de passe. E aí falou assim, não, vamos desamarrar a criança. Quando foi desamarrar, todo mundo afastou na hora. E isso paralisou tudo no centro espírita, todo mundo ficou em torno da sala ali querendo saber o que ia acontecer.
Aí nisso, né, a vice-presidente da casa chega e fala assim, vamos desamarrar a criança. Desamarrou, os pais afastaram, todo mundo afastou, os médiuns com mãos postas, como se estivesse dando passe à distância. Só que uma energia que já a gente e aí vai ver. A criança, como estava com a mão amarrada, quando tirou, ela continuou do mesmo jeito, com a mãozinha assim. Isso eu presenciei isso. E aí a vice-presidente falou assim, não falei que podia desamarrar. A mãe afastou, ela saiu, a mãe saiu de dentro da sala de passe, e o pai também. Eu falei assim, não falei que podia desamarrar, e virou para a criança e falou assim, e aí, meu filho, qual é o seu nome? A criança só olhou para ela e fez assim. Ela bateu na parede, pá, e ficou colada, efeito físico. Foi uma coisa assim, violenta. E aí os médicos ficaram correndo, vão arrancar a médium de lá, né? Uma energia que o povo próprio estava doando, o povo estava doando, o espírito usou a energia dos médiuns, o ectoplasma dos médiuns, e jogou a mulher na parede, só com o olhar. Ele só fez assim, ó. E ela bateu lá. E aí todo mundo correndo, tira, não conseguia tirar ela da parede, e aí começaram aquela mania, vamos cantar Ave Maria. O espírito ficou nisso, voltou mudo, chamaram a presidente do centro, e ela pegou e falou assim, ô meu filho, o que é isso? E gritava, tira ela de lá, tira a fulano de tal de lá. O que é isso? Você sabe que você está no centro espírita? A criança fez assim, e ela bateu do outro lado da porta. Aí a criança falou, o espírito, uma voz de adulto, grossa, potente, e falou assim, vocês estão habituados a lidar com espíritozinhos vagabundos iguais a vocês. Está aqui quem sabe fazer o mal, quem sabe como fazer e tem consciência do que faz. E quero ver se com seu passe e sua energia você pode me tirar daqui. E a criança saiu andando tranquilamente, todo mundo gritando atrás da família, e não teve atendimento. Quando a pessoa voltou, que a criança saiu lá fora, as duas escorregaram da parede, caíram no chão, uma delas desmaiada, teve que ir para o hospital, porque ficou com um processo de infecção muito grande, provável que o espírito, no processo de ectoplasmia, né? Exatamente, usou o ectoplasma dos médicos, claro, e transferiu o processo infeccioso para a pessoa. E isso, o Mago Negro faz isso muito bem. Várias ciências. Então você não encontra trabalho de Mago Negro simplesmente para destruir uma família, para fazer a pessoa beber, para fazer isso. Não é isso, mas gente, muita coisa é falta de vergonha na cara, é descaramento, é pessoa que é foda em se autodestruir, sabe? Mas quando é Mago Negro, a coisa é bem intensa mesmo. E ocorreu aquela vez ainda, depois disso aí, né? Não sei se eu posso contar. Sim, né? eu acho que agora você vai contar o caso que, na verdade, é o primeiro que eu tinha em mente. Na reunião. Na reunião. Exato. Em que estava eu e o Marcos Leão numa reunião, uma reunião mediúnica que a gente participava, de outra casa espírita. De desobsessão, né? De desobsessão. E aí a gente devia ter uns 14 médiuns e tudo, e todo mundo sentado. Aí, de repente, a médium da casa, ela começou a fazer só assim na mesa. Batendo na mesa, assim. Um barulhinho assim, tranquilo, assim. E olhando para baixo como se estivesse orando. Aí os médios todos parados, ninguém incorporava, aquela luz vermelha, que se usava a luz vermelha na reunião, e a médium só estava com a mão assim, tranquilamente. E ela era uma médium de possibilidades extraordinárias, extraordinárias, né? Aí eu chamei o dirigente e falei assim, tem uma entidade aí. Ele falou assim, não tem não. Eu falei assim, tem uma entidade, conversa com ele. Eu fiquei quieto. Aí eu lembro até assim, ele virou assim, pode falar, meu irmão, que o médium é perfeito. Eu não esqueço nunca dessa frase. Eu pus a mão assim e falei assim, meu Deus do céu. É um bom início para um diálogo com um espírito dessa categoria. Aí o espírito pegou e falou assim, e isso denota o despreparo das pessoas das reuniões para enfrentar esse tipo de espírito. O espírito, com tranquilidade, na voz do médium, ele só falou desse jeito assim, que o médium é perfeito, eu sei, será que você está subestimando a minha inteligência? E quando começou a falar assim, nesse tom de voz, e tranquilo, aí a pessoa, quase que eu citava o nome da pessoa, a pessoa chegou e falou assim, você sabe que você está na casa espírita
Eu falei assim, claro que eu sei. Mas depois para de ter uma pessoas pergunta dessa. tão mal vestidas e com profundo mau gosto, igual vocês, e ainda assim com a luz vermelha que lembra uma casa de prostituição, só pode ser uma casa espírita. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E continuou com a mãozinha assim. Aí o dirigente falou assim, então eu quero te falar que aqui você não pode falar desse jeito. Em nome de Jesus, nós pedimos para você se calar e se afastar. Ele falou assim, me surpreende que você use esse nome em vão, porque de onde eu venho, nós não temos coragem de pronunciar o nome dele, de respeito a ele. E você que diz que é seguidor, está produzindo em vão. Ele pegou e falou assim, não é em vão porque eu sou seguidor. Ele falou assim, você é seguidor? É. E o que você fez na sexta-feira passada, lá no seu trabalho, que você trabalha como administrador de uma empresa, naqueles documentos que você estava assinando tudo contrário para encobrir a falcatrua do seu patrão? Isso é ser seguidor dele? Nossa. Na hora ele pegou e falou assim, mas você sabe que nós todos somos imperfeitos. Aí chamou a dar um passe na médium aqui para afastar ele. A hora que falou, dá um passe, o Espírito falou assim, você não sabe com quem está lidando. Eu quero te dizer uma coisa, a mesma energia que você está pretendendo usar em mim, eu vou fazer voltar contra vocês. Ele chegou e bateu a mão. Não, foi antes disso, ele ainda falou assim, eu ia dizer, ele bateu palmas e fez assim, tragam a ficha de todos os médiuns para mim. Falou como se estivesse referindo ao grupo deles. Dirigindo-se a uma equipe que ele coordenava. Né? Daqui a pouco, incorporado na média, ele levantava assim, fazia assim, fulano de tal. Você traiu a sua mulher com a sua secretária por 5 vezes e ainda está arquitetando fazer isso. Aí eu pensava, pelo amor de Deus, o que é isso, o que é isso? E ficou inquieto. Aí outro dirigente, sem ser o primeiro, virou assim, nós estamos em fase, meu irmão, em fase de aperfeiçoamento. Ele falou assim, eu não sou seu irmão. Irmão é quando existe pelo menos identidade de propósito e de ideal, e nós não temos isso entre nós. Aí, segundo médio, tirou a ficha, fez assim, você fez isso, age desse jeito, deixa desse. Aí, daí a pouco, levantou quase uns 4 médios para tentar dar passe, porque o poder de todo mundo estava vindo à tona. Um passe assim, do laríngeo de preferência, para que emudecesse o espírito, né? Aí ele tranquilamente esperou o passe e fez assim. Aí o dirigente falou assim, ele já foi embora. Ele falou assim, não. A energia que você pretendeu usar em mim, eu vou fazer agora. Voltar contra vocês. Não é ainda nessa reunião, Robson, que alguém novamente fala em Jesus e ele diz, sim, Jesus eu conheço. Não, Jesus na sua boca é revólver sem bala. Jesus exatamente. Eu conheço. Isso. Mas você, quem você é? Exatamente. Quem que você é? Não esqueça essa fala nunca. Jesus em sua boca é revólver sem bala. E aí bateu a mão assim, um pouco mais intensa, e os médicos foram desmaiando, entrando em hipnose profunda. Aí eles deixaram essa pessoa, sem hipnotizar, eu e o Marcos. E falou assim, estou deixando vocês acordados para que vocês possam gravar o que ocorreu aqui. Dê testemunhas. E deu testemunho de que vocês não estão lidando com qualquer um. Agora eu vou me embora. Eu vou porque eu quero. Vocês, este grupo aqui, não oferece absolutamente nada de interessante para que eu e minha organização possamos nos ocupar com vocês. Então eu vim aqui apenas observar, mas vocês não oferecem nada de importante, nenhum risco para a nossa organização. Então estou indo embora. Boa noite para vocês. E saiu. A hora que saiu, os médicos foram voltando. Ficou todo mundo desvitalizado. Eu só imagino. Aí a vergonha dos médicos, porque o podre de todo mundo foi posto para fora. E aquele discurso pseudo-espiritualizante, nós viemos de encarnações passadas, em que erramos muito, tentando fazer crer que os erros agora foram cometidos em outra vida e não nessa. Aí acabou a reunião mediúnica,
A gente demorou muito a retornar, que começou a voltar para estudar, e muito, mas não se sabia o que era Mago Negro, não se sabia o que era chefe de legião. Isso foi 89, 90, 91, por aí, antes de fundar a Casa de Verilda. Você vê, não obstante, como nós dissemos, ainda está lá um Saldanha, aparece no Libertação, quer dizer, não era um conteúdo completamente inédito, não né? era, Mas... Então, isso é presença de Mago Negro. Não é o que o povo fala por aí. E provocou, Robson, no futuro uma reflexão assim, na hora de retomar as atividades? Ou pouco tempo depois vocês acabaram se afastando? A gente deve ter ficado mais ou menos uns 2 meses, considerando uma vez por semana, que era a reunião, durante a reunião estudando. Aí começou a estudar um livro específico sobre vampirismo, sabe? Começou a estudar para ver se tinha alguma coisa ali, achando que o espírito era vampiro, e não era. Era um mago mesmo, ou um chefe de legião, alguém assim mais poderoso. Chefe de legião não creio que seja não, mas algum mago mesmo que foi observar alguma coisa ali. E aí 1 ano e pouco depois viemos a fundar a Casa de Verilda Batista e tudo, que também não tínamos conhecimento a respeito, fomos estudando a partir dali, né? Mas você vê como que o movimento espírita era nu e cru. E até hoje, porque a gente não vê grandes manifestações assim tão intensas. Esses dias um amigo me falou assim, fulano de tal está num processo de possessão, me ajuda aí. Eu falei assim, possessão? Se fosse possessão, filho, você não estaria nem falando comigo nesse momento. Não é possessão. Olha uma questão emocional, porque eu já sei mais ou menos o perfil, a pessoa não estava nem aqui em Belo Horizonte. Eu falei assim, não vai por aí não, que não tem nada a ver disso não. É outra coisa bem diferente. Então a gente precisa ter, por isso que o estudar muito, né? Que Lacerda fala que médium sem estudo é ferramenta enferrujada, né? Eu sempre... você gosta, o editor vai explicar quem é Lacerda. Né? Porque Lacerda, que nós estamos falando, né? Já ia dizer da apometria, não sei o quê, mas esse é Fernando Augusto de Lacerda e Melo, né? É um médium português que coordena os assuntos de mediunidade da nossa casa, desencarnado no início do século XX, no Rio de Janeiro. Né? E ele fala que médium sem estudo é ferramenta enferrujada, né? Eu falava muito isso com a propósito dessa frase, eu cheguei a conversar muito com uma médium extraordinária, que até há pouco tempo estava encarnada, que aqui numa cidade próxima de Belo Horizonte, uma senhora já de idade, mas que tinha uma clarividência, uma clareaudiência extraordinária, assim, e por várias vezes ela demonstrou isso. Tem uma vez que estávamos eu e o Rodrigo Aleixo, um amigo que desencarnou, há mais ou menos uns 3, 4 anos, na casa dela, e ela pegou e virou para mim assim, olha, alguns espíritos vieram te recepcionar aqui, eles vão dar agora a demonstração disso. Uma senhorinha desse tamanhozinho. Aí eu falei, como assim? Ela pegou assim, olha ali, tá vendo aquele beija-flor? Aí veio um beija-flor. Eu falei, olha assim, ele vai beijar aquela flor ali, ó, aquele botão, um botão super fechado mesmo. Aí o beija-flor foi, passou perto de nós e tudo. Aí ela olhando, o beija-flor foi exatamente naquele botão. Tocou, na hora que tocou, o botão abriu todinho na hora assim. Olha. Na nossa frente. O Rodrigo levantou na hora e falou assim, essa mulher é bruxa. Aí eu falei assim, não, ela lida com elementais. E eu ia dizer, ela lidava com elementais. Com os elementais, né? diretamente. Aliás, 2 médias só que eu conheci que lidava com elementais. E eu falei com ela assim, imagina, fulana, se você faz isso tudo sem conhecimento, sem estudar, imagina se você estudar. Então, o tanto de recurso que você vai dar para os espíritos fazer e o tanto que você vai melhorar e vai aprofundar e vai fazer coisas extraordinárias, né? Então, precisamos estudar para entender. Ela, diga-se de passagem, não estudou porque não teve, né, Robson? Não teve recurso. Nenhuma condição, né? Uma pessoa... E o trabalho social dela, paupérrima, né? Uma pessoa de uma vida sofridíssima. Não recebia um centavo de ninguém, só gente grande que ia na casa dela, de deputados a tudo, né? E ela não aceitava um centavo de ninguém. A gente chegava lá, ela tinha um biscoito, água e sal para oferecer para a gente, amendoim e um café daqueles bem fraquinhos que lembra café. E mesmo assim ela fazia um trabalho com mais de 300 crianças. Toda a comemoração de São João,
de Dia das Crianças, Dia de Cosme e Damião, Natal, tudo isso, mais de 300 crianças, ela arrecadava tudo, recursos de um jeito assim, e de cesta básica, brinquedo, a tudo. E não tinha nenhum conhecimento. E aí eu falava com ela, nossa, imagina se você estudar. E eu era a única pessoa que segurava a barra com ela, né? Porque ela era meio desbocada assim. E ela parecia de longe, ela já vinha falando, você aconteceu isso, a pessoa já desviava com medo assim. E eu falei assim, fica quieta, não fala isso não, mulher. Eu falei assim, mas eu estou ouvindo. Eu falei assim, mas fica quieta, não vai falar isso não. Aí, era bem engraçado isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que sem estudar, aprofundar, a gente não vai estar preparado para lidar com esses casos, não. E também o estudo vai fazer com que a gente possa desmistificar tudo que a pessoa fala que é obsessão e que às vezes é auto-obsessão, é paranoia. Tem muita gente que está precisando de psiquiatra e não de centro espírita. Eu acho que, considerando todos os processos que vem na casa espírita, a pessoa está precisando mais de 50% de psiquiatra, de psicólogo, de fazer uma reorganização emocional profunda antes de pensar que seja espírito, porque a pessoa já vem com um desequilíbrio muito grande. Nós tem uma frase que eu gosto muito, até hoje mandei para uma pessoa assim, a frase diz assim, tu não era assim não, tu pioraste muito. Eu adoro essa frase, né? Mandei para a Leonora até assim, tu não era assim não, mulher, tu pioraste muito. Brincando com a pessoa, né? Porque nós vamos nos piorando ao longo do tempo, nós vamos aprofundando o desequilíbrio nosso. E aí, na hora que a coisa está aquela bola de neve, eu não quero assumir a responsabilidade, porque assumir responsabilidade significa que eu tenho que mudar. E mudar não é fácil. Mudar para melhor não é fácil. Né? Então, aí o que eu faço? Eu culpo o obsessor, o mago negro. Mas magia negra não é isso que o povo fala por aí, não. Tá? Magia negra também não é ebó, pagelância, essas coisas que vocês encontram na encruzilhada, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, o mago negro não precisa de objetos físicos e materiais para executar o trabalho, ele usa o poder mental dele. Né? E trabalha com elementais também, não com elementos. E com campos, né? Projetando campos energéticos, né? Então, a trilogia Legião, Senhores da Escuridão, Marca da Besta, ele vem desmistificar, essa trilogia vem desmistificar isso e, ao mesmo tempo, lançar um olhar profundo, né? Como diz Joseph Kleber, que Ângelo fez uma incisão cirúrgica na organização das sombras, para mostrar o interior disso para a gente. E como enfrentar também, né? Enfrentar. Ô Robson, e teve alguma coisa na... Falei demais, né? Não, mas de um assunto outro vai lembrando. Eu ia te perguntar se teve alguma coisa das cenas que você presenciou. Eu sei que houve. Não lembro exatamente qual nesse momento te provocou essa reação, mas talvez você saiba dizer como talvez... quando você presenciou o roubo de dupletéricos de forma sistemática, alguma cena de uma prática de onda assim que tenha chocado, marcado você, que você pôde presenciar em desdobramentos olhando de o Ângelo roubo assim? De dupletérico? Por exemplo, ou outra prática instituída por esses espíritos que te marcou, assim, te impressionou, ou que você desconhecesse e passou a conhecer? Ô, Léo, eu não sei se eu deveria falar aqui, e eu vou te explicar por quê. Porque tem a ver com os livros sobre a política das sombras. E você sabe as questões que envolvem isso, né? Então não foram os desdobramentos relacionados à trilogia O Reino das Sombras. Você vai citar desdobramentos preparativos... de preparação na política da sombra. Política da sombra. Não, enfim, é porque eu lembrei de que uma das coisas, talvez a coisa que mais Celeuma provocou no meio espírita... Foi o roubo de dupletérico. É quando a Legião afirma, exatamente, o sequestro de dupletéricos, né? Ou seja, ele relata o uso de dupletéricos de pessoas em coma ou em outras circunstâncias, mas que permanecendo encarnadas, tinham seus dupletéricos confiscados por espíritos das sombras... Um pouco diferente, que eu entendi uma coisa que me chocou muito. A pergunta era essa. Porque o que me chocou muito, mesmo sabendo da existência do roubo, do sequestro de dupletérico, é ter presenciado
o que ocorreu naquele período da psicografia desses livros. E teve uma cena que ocorreu lá em Brasília e que aquilo me deixou marcado, profundamente marcado, assim, negativamente marcado, porque eu fiquei muito chocado com o grau de hediondez do plano que foi levado a efeito e também da estupidez da pessoa em aceitar aquilo, sabendo de toda a gravidade do que ocorreu. Então, naquele período foi muito grave. Eu só não queria citar aqui porque envolve situações... Eu já fui comprometido com aquela tentativa de sequestro na época, não queria passar por isso de novo, não. Eu, enquanto isso, gente, eu vou deixar o Leonardo aqui que eu tenho que fazer xixi, eu não estou aguentando mais, estou prendendo. Aí põe a música, qualquer coisa, bye, bye, tchau, velho. O senhor volta, né? Apesar da despedida, o senhor volta, né? Então, vou aproveitar, já que o Pedro está aí